A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Fala galera, tudo bem? André Bernert da Clint falando por aqui e hoje estou aqui para mais um talk com um convidado nosso, Thiago Baeta do E-Commerce Brasil, para a edição da SMV, da Semana de Marketing e Vendas, voltado para o mercado de e-commerce. Antes de eu estar passando a palavra aí para o Thiago, para poder dar os primeiros passos, eu quero convidar vocês aí que estão acompanhando a gente a registrar esse momento, faz uma foto desse talk que está rolando, compartilhe nas suas redes sociais, marca a Clint, marca a hashtag SMV20. E aí, com isso, a gente consegue acompanhar quem está assistindo, quem está participando, a gente consegue interagir com vocês também. Bom, como eu comentei, hoje a gente está aqui junto com o Thiago Baeta. Cara, para quem não conhece ele ainda, acho que é um dos caras mais picas, aí, um dos caras mais feras do e-commerce, e não só do e-commerce, acho que do mercado de tecnologia como um todo, a nível Brasil. Eu acompanho aí o trabalho dele já faz uns bons anos aí, dentro do E-Commerce Brasil, dentro do eMasters, enfim, o Thiago é um cara muito fera e para a gente é um prazerzão aí poder estar interagindo e conversando com o Thiago. Thiago, bem-vindo, cara, e obrigado aí por disponibilizar o teu tempo para poder passar um pouquinho aí do teu conhecimento para a gente, para a galera que está aqui acompanhando a gente, cara. Cara, obrigado, parabéns pela iniciativa. Acho que a nossa missão de vida é levar um pouquinho de educação, de conteúdo. É um prazer estar aqui. A gente teve a oportunidade de conversar outro dia, que a gente falou, até entrega idade, né? Mas a gente falou muito de massas ali, há quanto tempo a gente interage. Tenho conhecido mais da Clint agora, estou uma empresa de muito respeito, então um prazer estar aqui por todos esses motivos. Vamos embora, vamos lá. Bom, Thiago, cara, você fundou aí o eMasters, para quem não conhece, é uma comunidade, né, da galera de dev, de desenvolvimento, enfim, e também essa iniciativa do E-Commerce Brasil, cara. Queria que tu começasse o papo aí, falando um pouquinho pra gente qual que foi a ideia, o que passou na tua cabeça na hora de desenvolver, de estar puxando essas frentes, e o que vocês estão trazendo para o mercado. Se puder falar um pouquinho para a gente aí, seria legal. Cara, você falou uma das palavras que eu mais gosto, que é a questão de comunidade, né? O eMaster surgiu realmente de uma comunidade lá em 2001, vai fazer 20 anos ano que vem. Era uma época, o eMasters ele era parte de um projeto maior, que era um projeto pessoal meu também ligado à tecnologia, mas era o projeto que eu mais me identificava, e naquela época era o comecinho da tecnologia para a web. Você tinha vários pequenos sites de ASP, de Flash, de CGI, enfim, várias tecnologias daquela época. E a gente ainda chamava, né, a gente que éramos conhecidos de webmasters, chamava, né, o desenvolvedor web de webmasters, e a gente criou uma grande comunidade. A gente conseguiu ter o e-mail @masters.com.br, que era o e-mail da identidade do desenvolvedor daquela época, ali que a gente começou a cunhar o termo desenvolvedor web, e vários sites menores. A gente criou um portal chamado eMasters, e naquele portal a gente centralizava todo o conteúdo em todas as linguagens. A gente não produzia conteúdo nenhum, então era realmente uma grande comunidade formada por sites menores, que, cara, funcionava muito bem, isso era muito bacana. A gente anunciava em grandes portais, né, cada um dando sua parte, distribuindo bastante o conteúdo, e o eMasters ali era o portal de entrada, digamos assim. E aí, naturalmente, era tudo muito amador, né? Naturalmente, os sites menores foram deixando de produzir conteúdo, os donos foram para outra área, ou não era mais o foco, e a gente começou a ter que começar a produzir o próprio conteúdo. Então, ali já isso dentro de um ano, e desde então aí a produção muito forte de conteúdo, aí desde um trabalho inicial com colunistas, depois com o fórum, que ficou muito forte, um fórum de discussão, depois cursos em DVD e CD-ROM, cursos online, cursos presenciais, eventos,
em uma série de iniciativas. Então, o eMasters começou a crescer muito e o desenvolvedor começou a ganhar muita força nesse período, né? Então, aquele cara que ainda era um hobby, um passatempo, ali em 2001, lá para 2006, 2007, ele começa a ganhar um valor interessante, e o eMasters se posicionou basicamente como o único player que falava com o desenvolvedor. Ali já começa uma outra era, e em 2010, já o eMasters com 10 anos, a gente viu que boa parte dos nossos patrocinadores eram empresas de e-commerce, e não tinha nada, o mercado estava muito... Estava pronto para estourar e não tinha praticamente nada para esse setor. Então, a gente foi ali para a rua de novo, dar cara a tapa, vender uma coisa diferente. A gente criou um evento de e-commerce, que foi o Fórum E-Commerce Brasil 2010, e assim, foi uma coisa de outro mundo em todos os sentidos, desde palestrante, participante, patrocinador. A gente viu muito brilho nos olhos, cara, foi um negócio bem mágico, assim, bem parecido com o mercado de dev, né, o mercado mais... muito focado em conhecimento, e mesma coisa ali no e-commerce, era uma comunidade muito forte, que via um mar azul, um mar aberto absurdo para a gente navegar, e todo mundo, acho que os grandes empresários queriam desenvolver o mercado, o ecossistema, para navegar junto. Então não tinha muito interesse ali em uma empresa única, mas sim desenvolver o mercado. A gente fez o evento, foi excepcional, e assim, cara, não vamos fazer um evento isolado em 2011 de novo. Então, a gente estudou bastante para replicar o eMasters, o conceito de eMasters para o e-commerce Brasil. Foi muito difícil, porque no mercado de tecnologia é muito comum esse conceito de comunidade, open source, colaboração. Isso não tem nada a ver com comércio ou com varejo. Então, foi onde a gente definiu o modelo de mantenedor. Então, basicamente, o que é o modelo de mantenedor? É um patrocinador anual, onde o cara tem stand nos grandes eventos, beleza, mas você tem que bancar todas as outras iniciativas, as outras iniciativas gratuitas que a gente tem. Então, 90% aí de tudo que a gente tem é gratuito, e a gente conseguiu chegar aí, depois de 10 anos também no e-commerce Brasil, hoje o maior projeto de fomento e-commerce do mundo, quase 80 milhões aí de reais investido nesse período, aí milhões e milhões de pessoas que a gente formou, esses trabalhos realizados no Brasil, com a ONU, na África, enfim, Europa, Estados Unidos. A gente conseguiu trazer esse conceito de comunidade de forma muito, muito forte, muito real, muito sólida para o mercado de e-commerce, que estava pronto. Eu brinco que a gente é muito um hub, né? Mas o conteúdo, o conhecimento não é passado por nós. Então precisa que o mercado tenha vontade de colaborar, o conceito de colaboração, de desenvolver o mercado. Eu acho que o e-commerce vai liderar, e o digital vai liderar o varejo nos próximos anos, e a gente conseguiu criar um ecossistema de e-commerce muito forte dentro do Brasil. Então essa é um pouquinho da história, e estamos aqui hoje, tanto com o eMasters, ele focado em desenvolvedor, e o e-commerce Brasil focado no profissional de e-commerce, sempre imerso nesse conceito de comunidade, de colaboração, de conteúdo, treinamento, conhecimento, etc. Sensacional, cara. Porra, eu aconselho todo mundo que está aqui nos acompanhando, e quem ainda não conhecia, enfim, precisa estar por dentro, precisa acompanhar, precisa ver o trabalho, principalmente como a gente está falando aqui no mercado de e-commerce, que o e-commerce Brasil tem feito para o mercado como um todo. E, cara, eu e todo mundo, a gente só pode te agradecer, Thiago, porque a iniciativa que vocês, porra, estão aí há muitos anos desenvolvendo, com certeza está trabalhando de forma absurda para o desenvolvimento do país como um todo, né? Porque, porra, milhares e milhares de pessoas, e, cara, maior iniciativa aí para frente de e-commerce no mundo, como tu trouxe, meu Deus, sensacional, cara. Só posso te agradecer aí por estar puxando essa frente, por estar liderando aí todo o trabalho que vocês estão fazendo frente ao nosso país e ao desenvolvimento das empresas como um todo, cara. Muito legal. Legal, mas fazendo isso juntos. Estamos juntos nessa. Ninguém faz sozinho. Vamos que vamos. Cara, a ideia aqui era a gente falar um pouquinho sobre os impactos desse momento difícil que a gente vive, de Covid, de pandemia, dentro do cenário de e-commerce no Brasil. Tem aí uma série de indicadores já apontando sobre o quanto acelerou o desenvolvimento, né, a digitalização como um todo para o comércio teve que acontecer de forma mais rápida. Eu estou vendo uma galera falar em 5 anos,
porra, acelerou 5 anos, o que a gente estava esperando para daqui 5 anos desenvolver, antecipou, a galera teve que se agilizar. O que tu tem percebido, cara? Quais são os movimentos que tu tem visto com relação a esse momento que a gente está agora? Quanto já mudou? Já temos alguns dados mais concretos do quanto já cresceu, o quanto espera-se crescer até o fim desse ano, o quanto a gente conseguiu antecipar esse número aí, 5 anos, é isso mesmo, não é? E o que tu tem visto de desafio para a galera que está agora, que se encontrou nesse momento difícil, caramba, fechou tudo, o que eu faço? E, pô, agora eu tenho que dar o passo de estar online. Eu preciso de uma loja online, eu preciso de um e-commerce, eu preciso atingir os meus clientes de uma forma diferente de como eu vinha trabalhando até então. Cara, acelerou muito, muito. Acho que a pandemia, acho que não criou nada novo, mas ela acelerou muita coisa. É um período muito difícil, principalmente na área da saúde, área humana. Tivemos perdas grandes. Por outro lado, a pandemia ela veio acelerar uma série de tendências. Então, do e-commerce, basicamente, quem já tinha dado o primeiro passo, quem já tinha começado, está voando, e quem não tinha nada, esse cara está sofrendo, mas ainda dá tempo de começar. Como eu falei, não tem dúvida nenhuma que o e-commerce vai ditar o ritmo do varejo, então não é tarde para entrar. O Brasil é um país muito pouco digital ainda, então todo o ecossistema de e-commerce no Brasil, acho que está pegando pela mão o varejista, está ajudando, está contribuindo. Então é o momento certo, mas vai sofrer um pouquinho ainda. E quem já estava, cara, esse cara está voando. Você pega números absurdos aí de e-commerce, o e-commerce sustentando grande parte das operações de varejo. Magalu divulgou o resultado ontem, todos os grandes, Via Varejo, Riachuelo, Carrefour, o resultado de marketplace, todos os e-commerce de nicho que já tinham alguma iniciativa, isso está muito forte. A gente praticamente dobrou o e-commerce no Brasil. No ano passado, teve uma semana muito emblemática para mim, que eu visitei uma série de players, grandes players no Brasil, e todos eles, eu questionava alguma coisa de e-commerce, todos eles meio que diminuindo o e-commerce, comentando que só tinha 5%, era só 5% do varejo, tinha 1, 2 funcionários para e-commerce, quando tinha 100 para uma outra área, e um pequeno player de pagamento, eu questionava se eles não iam entrar no e-commerce, e me respondia, para que eu vou entrar no e-commerce? Só eu, que sou pequeno, faturo que o e-commerce fatura no mesmo mês, e aquilo me machucou ali, em várias outras frentes também, falando que 95% do mercado do varejo é o tradicional, que não precisa do e-commerce, e aquilo me machucou e me fez fazer uma série de pesquisas, entender o que é a Amazon, quase toda a população americana, tem mais de 300 milhões de usuários, os Estados Unidos deve ter um pouquinho mais de 300 milhões de habitantes, o que a Amazon tem construído, foi a segunda empresa a atingir 1 trilhão de valuation depois da Apple. A gente está vendo o Mercado Livre agora, já a empresa mais valiosa da América Latina, já tinham passado os bancos, agora acabou de passar a Vale. Então, de onde que vem esse poder em ter todo do e-commerce, das compras que começam mesmo representando 5%, que já começavam online ali em 60%, 70%, e veio a pandemia. Esses 5% hoje já são 12,5%. Em países como China, Estados Unidos, está 20, 24, 25%, e no Reino Unido espera-se que passe de 50% em 2028. Isso antes da pandemia. Então, esse poder do e-commerce, o poder da base de dados que o e-commerce tem, da influência que o e-commerce tem, do impacto do e-commerce, a gente teve agora um resultado recente, uma pesquisa recente, 6 milhões de novos compradores online, agora no período de pandemia, 6 milhões de novos compradores. O e-commerce tem um poder absurdo. Quem está sustentando as pessoas físicas que estão virando afiliados, que passam a revender produtos, revendedores, isso em qualquer canto do Brasil, como basicamente receita única de família, ou qualquer empreendedor, isso está sendo uma dor de cabeça grande para as indústrias, qualquer empreendedor de qualquer canto do Brasil pode criar um produto bacana, com um propósito, seja um produto, seja uma camiseta, um produto de uma maquiagem, e ser muito mais verdadeiro na hora de vender, confrontando com uma grande indústria. Então, o e-commerce tem um poder tão surreal, a democratização do consumo, levar a oportunidade de consumo para quem não tinha consumo,
e vai liderar muito essa frente do varejo tradicional. Então, por mais que a gente tenha crescido, a gente está falando de 12,5%, então tem muito a crescer ainda. O Brasil está tendo uma experiência muito grande com serviços online que não tínhamos, serviços financeiros. Acho que essa pandemia também trouxe isso. A faixa etária que mais cresceu dentro do e-commerce é a faixa etária acima dos 50 anos. O Nordeste foi a região que mais cresceu, então as categorias, supermercados, farmácias, não eram categorias tradicionais no comércio eletrônico. Então, o que deu de boom também era o que não era já muito tradicional dentro do e-commerce. Então, o e-commerce pegou ali uma responsabilidade e conseguiu assumir muito bem essa responsabilidade nesse período de pandemia. E esse comércio unificado que já acontecia, que já se falava muito disso em janeiro, na NRF, que é o maior evento do mundo de varejo, em Nova York. Eu vi o número que mais me impressionou lá, e eu consegui bater aqui no Brasil, era a mesma coisa no Brasil, os grandes varejistas chegando a 50% do que é vendido online, numa Magalu, por exemplo, numa Havan, é retirado em loja. Ou seja, quase 50% de tudo que era comprado na Magalu era retirado na Magalu, em loja física. Caraca. Só que as lojas físicas não estavam preparadas para isso ainda. Tive com o CEO da Via Varejo comentando que os vendedores das lojas físicas voltaram para as lojas físicas, mas hoje continuam com o WhatsApp vendendo naquele momento que eles estão mais tranquilos. Eles não ficam mais parados. Aquilo que eles aprenderam, existia uma resistência grande de shopping center, com e-commerce, com franquia. O ponto físico vai mudar, vai virar operador logístico, as lojas, o conceito de loja vai mudar, e hoje o shopping virou parceiro, ele entendeu essa parceria do e-commerce com o shopping, e a franquia vai mudar bastante também. Então, esse comércio unificado, não tenho dúvida que vai ser liderado pela tecnologia. Empresas de varejo hoje são empresas de tecnologia, e o digital vai comandar tudo isso. Então, é um mercado que a gente está, que cada vez brilha mais os olhos. Não é um mercado qualquer, o e-commerce, ele tem um potencial absurdo, e vai mudar bastante o varejo. E quem já estava, está voando. Quem não estava vai sofrer um pouquinho, mas ainda tem um oceano azul muito grande aí para a gente navegar junto. Caraca, Thiago, sensacional. Eu não sabia desse dado aí, dessa informação com relação a o quanto está sendo vendido e que a galera está indo buscar presencialmente. Imagina a gente daqui a pouco entrando no shopping e metade da loja é balcão para a gente poder retirar produto que eu comprei online, não quero esperar chegar, não quero pagar o frete, pego meu carro, vou até o shopping, retiro o produto e venho para casa. Meu Deus, sensacional, cara, muito legal. Tiago, uma coisa que me intriga e que tem uma galera que eu vejo que está se questionando tem muita gente que já estava online, que já tinha um e-commerce, que já tinha dado os primeiros passos, muita gente já estava consolidado e agora tem muita gente nova entrando. Se tem muita gente nova entrando, a gente está brigando mais pela audiência, certo? Que também cresceu a audiência, mas, é competição com mídia paga, é competição em SEO, é competição em diversas frentes. E com esse aumento da concorrência, cara, o que tu tens percebido, assim? O que a galera que já estava pode fazer? Tem alguma dica prática que a galera consegue... tá aumentando a concorrência, o que eu faço? Cara, não é fácil. Tem vários números interessantes, negativos e positivos. Então, não é fácil. Você tem que acompanhar ali, é um mercado muito dinâmico, é muito mais dinâmico do que o varejo tradicional. Tem muita oportunidade, mas você precisa estudar para aproveitar ali. Tem categorias crescendo, aumentando em 12 vezes. Eu vi muito varejista mudando o mix ali. Não adianta mudar completamente, muda devagar, converse com o seu cliente, seja transparente com ele, vê onde que ele está querendo ir. Então, quem vendia só biquíni, roupa de banho, mudou. Tem vários itens que sofreram um pouquinho, mudaram de mix e começaram a vender muito, mas muito, com pequenas mudanças e conhecer novos produtos. Então, assim, você tem que estudar um pouquinho não, diariamente ali, bastante diariamente, um pouquinho a cada dia, para acompanhar as oportunidades. O que a gente tem ali? Aumenta a competição. O Google lançou uma parceria semana passada para criar 100 mil novas lojas. Acredita-se em mais outras 100 mil novas lojas. Ao mesmo tempo, o share, que era de 5%, foi para 12,5%. Não existe produto. A gente tem uma pesquisa recente que 50% das pessoas não estão encontrando o produto que queria online. Isso é uma oportunidade muito bacana para você comprar outra marca. O mercado está desabastecido.
principalmente nesses itens principais. Vou dar o exemplo de bicicleta, por exemplo. No mundo inteiro teve a falta do item bicicleta. Agora a retomada, a venda de carros, venda de barcos, venda dos relógios, não dos relógios, das pulseiras, fits, venda de patinete elétrico. Teve itens assim que foram coisas assustadoras, coisas de fazer em casa, de faça você mesmo, de tricô, coisas de casa de decoração, de jardim, assim como teve outras categorias que caíram bastante. Então, sim, vai ter mais concorrência, tem um share maior, brigar com, talvez tão importante quanto o preço é prazo. Se você vende multimarca no e-commerce, você vai realmente concorrer com muita gente ali por preço ou prazo. Se você cria sua própria marca, você pode vender em qualquer player no Brasil, Magalu, B2W, Carrefour, Via Varejo, Mercado Livre, etc., qualquer lugar no mundo. Ou se eu não quiser sair do Brasil, o Brasil já é muito grande. E você tem a oportunidade de lançar sua própria marca, que é um movimento que está acontecendo bastante. O e-commerce ele é muito dependente do marketplace. Eu acho que as pessoas às vezes não têm essa noção. Mesmo no crescimento da pandemia, o marketplace cresceu o dobro do que uma loja online própria cresceu. Então você precisa estar bem posicionado no marketplace, e se você for vender uma coisa que todo mundo vende, o risco é grande. Você tem que selecionar, você tem que aprender a trabalhar muito bem com o marketplace. Você tem que aprender a trabalhar, a se posicionar muito bem no Google, o Google Shopping. O Google está otimizando muito o que ele tem para e-commerce. Nos Estados Unidos, a Amazon passou o Google em quantidade de busca quando é produto. O Google está reagindo muito bem, tirando algumas comissões. Então, você trabalhar com o Google Shopping, você preparar, você ter os pequenos varejistas, ter o Google Meu Negócio. Tem muita tecnologia interessante. O Instagram está cada vez mais abas, botõezinhos, coisas de e-commerce. São muitos caminhos. Você tem que entender qual o caminho, o que vender em cada caminho, não depender de um marketplace. Se você começar a vender no marketplace amanhã, vendendo bem, você vai vender muito, e você vai depender muito dele. Então, o que vender em cada marketplace, não depender de um canal de venda, sabendo que no marketplace o cliente é dele, não é seu. Então, você fica um pouquinho desprotegido a longo prazo. Construção de marca, existem outros caminhos, produção de conteúdo, ter o prazo correto, lançar a marca própria, que tem um monte de caminho. O importante é estudar um pouquinho a cada dia, saber quais são as categorias mais promissoras, e o que você quer para a sua empresa. Se você quer crescer, quer ser nicho, quer ter um posicionamento de marca, de qualidade, de preço, de prazo, aí é o varejão tradicional, né? Mas o digital te dá essa oportunidade. Lembrando que o e-commerce não anda sozinho. Está falando aí, a grande maioria do e-commerce tem as lojas físicas, e usar a tecnologia para as lojas físicas, acho que não só para as lojas, né? Para restaurantes, para salão de beleza, a experiência do digital, né? De comunicação, de experiência, de CRM, do restaurante me ligar e de repente eu ver um chefe, ou cozinhar com o chefe aquele meu prato preferido, sendo que eu fui lá várias vezes, e o programa de fidelidade seja isso, e não me dar um cartãozinho impresso lá com carimbo, para eu comer de graça na 11ª refeição. Então você tem uma série de experiências ali interessantes e o próprio retiro em loja, né? A loja está preparada para me receber lá e vender, de repente, um sorvete, ver que eu tenho um filho, ou uma pilha, enfim, tem esses serviços, né? O varejo ele passa a oferecer uma série de serviços para você, além de simplesmente produto. Então a gente está no início aí de uma fase nova que acho que é um tesão acompanhar e ver o que o varejo vai virar, sendo liderado aí pelo digital. Caraca, que aula, Thiago. Ia perguntar ali sobre algumas dicas e, caramba, tu já trouxe 500 dicas aí do que o cara pode estar fazendo. E, porra, sensacional. Tenho certeza que quem tá fazendo vai ter pego alguns insights. Quem tá pensando em entrar, acho que de cara aí o principal toque que tu deu aí é a importância de eu estar atento e saber trabalhar com o marketplace, com os diversos que existem no mercado, e aí como trabalhar direito, como me posicionar direito, como eu precisar me preocupar com essa questão dos prazos, enfim, cara, pô, sensacional. Um ponto que a gente tem percebido, e tu falasse um pouquinho sobre essa questão aí de dados, né, com relação ao quanto cresceu no Nordeste, o quanto
A gente está saindo de 5% para 12%, e isso com certeza vai crescer ainda mais nos próximos anos, mas uma das coisas que a gente está percebendo é uma baita de um choque com relação à mudança de comportamento de compra do consumidor. A galera que antes ia no shopping para poder comprar, agora está comprando online e está retirando no shopping, é uma passagem rápida, é uma mudança. A própria questão de restaurantes, eu tenho visto ali, outro dia estava vendo ali o pessoal do Jovem Nerd, que fez um podcast, agora eu esqueci o nome ali de quem que eles estavam falando, cara, mas uma galera que vende carnes, enfim, e que, estão se reinventando com a comercialização de carne online, e, cara, a galera comprando e interagindo bastante. O que tu... Bebete, o restaurante. Verdade, é esse mesmo. É esse mesmo, cara. E aí, cara, é uma mudança louca, né? Uma mudança de que, caramba, meu Deus do céu, os caras antes eram muito mais fortes no presencial e acostumados ao cliente, ir presencial, e agora, vendendo e delivery, entregando pra caramba e tudo mais. Com relação a essa questão da mudança do comportamento do consumidor, que é algo que a gente sabe que está mudando e tal. Tem dicas práticas de como a galera pode trabalhar com relação a essa questão da mudança de compra, fidelizar esse cliente no meio online, o cliente que antes comprava dele presencial, que tinha um outro estilo de compra e agora está tendo que se adaptar diferente? André, cara, o digital ele é um canal, ponto. Eu acho que a estratégia, o planejamento da empresa, você tem que ouvir o cliente e conhecer o cliente. O digital te dá uma série de dados que o físico também dá, mas talvez seja mais caro você implementar isso no físico, mas te dá uma série de dados e uma série de possibilidades. Vou dar um exemplo da loja da Amazon, um exemplo antigo. A livraria da Amazon, há alguns bons anos atrás, eles lançaram a livraria lá em Seattle, tive a oportunidade de ir lá, estava louco para conhecer a livraria, cheguei na livraria, se eu não fosse da área, para mim seria uma livraria super comum. Qual que era a diferença? Em vez de ter aquele tanto de livro, né, viradinho, tinham poucos livros, todos os livros de capa virada para você, ou seja, simplesmente os livros que mais tinham acesso online, todos eles com review, todos eles com as estrelinhas. Eu tinha um QR Code que eu podia conhecer mais sobre ele. No checkout eu tinha os 5 livros mais vendidos. A Marisa fazia isso aqui muito tempo atrás, acho que na loja da Paulista, se eu não me engano, fazia a vitrine de acordo com os produtos mais pesquisados online. No formulário de cadastro, perguntava informações sobre manequim para a produção né, das roupas, confecção das roupas. Então, acho que o digital te dá informações. Acho que cabe ao empreendedor, ao empresário, entender o que ele quer, qual a jornada que ele precisa e oferecer aquilo para ele. A gente tem os canais para isso. Quando você fala de ir no shopping, tem gente que vai querer ir no shopping e ficar carregando sacola, porque acha aquilo ali bacana. Tem gente que vai querer ir no shopping e comprar, cara, me manda em casa. Tem gente que quer comprar online e retirar no shopping. Tem gente que tem filho, só quer passar no drive-thru e pegar. Tem gente que mora em apartamento, cara, entrega lá que eu tenho portaria. Tem gente que mora em casa e não pode. Tem gente que mora longe e vai querer pegar um locker. Então depende muito do perfil do cliente, de quem é o seu cliente, de quem você vai querer focar, qual cliente você vai querer focar. Se é por telefone também, eu quero comprar por telefone, ou comprar por app, ou se eu vou por algum aplicativo. Então, o digital é um caminho, são canais, é um canal, ou são vários canais ali, que te dá o poder de atender seu cliente de várias formas. E o consumidor está cada vez mais exigente, então é onde fica também mais delicado. Você tem que ser transparente com ele, mas talvez onde entra a franquia. Você é a marca e tem o franqueador que está cuidando do seu cliente, você que vai cuidar do cliente dele. A loja vai ser uma loja, vai ser um ambiente de showroom, a experiência do seu cliente, ou vai vender por ele, ou a partir do momento que eu peguei os dados dele na franquia, deixa eu ter a jornada, né, 360, sem a pessoa saber, né, o mínimo de fricção possível, que a gente fala tanto. Esse planejamento todo, isso é difícil, isso vem da gestão, mas é um planejamento, né, comum de empresa ali, que eu vou tentar entender meu cliente e vou oferecer o melhor para ele. Mas eu preciso estudar esses dados. Então, talvez a minha principal dica é estude quem são seus clientes, ou pegue todos os dados, ou como que ele prefere retirar, porque cada perfil é um perfil. Não adianta, assim, olha, gente, agora eu só vendo por app se meu cliente quer comprar por telefone.
talvez você precise estar 5 anos à frente, ou menos, né, que o seu novo cliente vai começar a comprar via app daqui a pouco. Mas você tem uma série de formas ali de entregar. Isso é muito bacana do digital, assim. Mesma coisa com os restaurantes, tem o delivery, tem gente fazendo via iFood, tem gente fazendo via delivery próprio, tem várias formas de delivery interessantes. Eu vi um caso, eu tive 2 experiências fantásticas nessa questão recente, agora que eu vou me lembrar. Um chefe famoso agora, desses realities, lá de BH, não vou lembrar o nome, ele vendeu o prato pré-pronto, ele fez o delivery do prato pré-pronto, X unidades, e fazia uma live com as pessoas em casa, cozinhando com eles. Olha que sensacional. Achei genial a ideia. Semana passada eu estava em Vitória, fui visitar meus pais moram lá, fui levar as crianças para ver eles. Eu fui estacionar o carro, e isso sempre me deu raiva. Sempre que eu estou numa cidade diferente, eu vou estacionar o carro, tem a zona azul lá, e eu não sei como é que funciona na cidade, tem que baixar o aplicativo e tal. Lá o PicPay nasceu lá, né? Tudo via PicPay. Então, o PicPay tinha um aplicativo dentro do PicPay, o aplicativo do estacionamento, e pelo PicPay eu já não precisei baixar outro aplicativo ali. É um jeito simples de usar um canal ali para resolver um problema do estacionamento. Então, é criatividade, cara. O digital é só um canal. Resumindo, precisamos conhecer os nossos clientes, ainda mais do que nunca, usar aí os nossos canais e os nossos meios digitais para poder analisar os dados, fazer pesquisas, enfim. Precisamos nos aproximar cada vez mais deles e entender como é que eles preferem ser atendidos, os canais, os locais, como é que eles preferem ter o relacionamento com a gente como um todo. É isso, né, Thiago? Acho que é isso. Como eles preferem, e talvez aí vem a parte mais difícil, né? A gente tentar entender como que eles preferem sem perguntar, né? É saber, acho que cabe a gente, nós especialistas em e-commerce, saber como que eu posso melhorar a experiência dele, que ele ainda não sabe como vai ser, né? Então a gente tem que Entendi, eu preciso provocar ele, eu tenho que perguntar, mas ao mesmo tempo eu também tenho que mostrar, talvez tu não conhece isso, cara, fica ligado, porque tem uma outra possibilidade aqui. Isso. Deixa eu entender que ele tem filhos pequenos, ou que ele mora distante, e aí eu ofereço a melhor solução para ele. Se ele mora distante e não tem um porteiro, provavelmente ele manda entregar na casa de algum familiar, etc. Então, acho que é nesse ponto aí. E tem muita solução. O sistema de e-commerce de fornecedores no Brasil é muito bacana. Acho que a gente está... Quando a gente traz o palestrantes gringos para cá, a gente normalmente faz um tour com ele para o Brasil, a gente quer levar a bandeira do Brasil de forma forte lá para fora, e todo mundo fica encantado. Assim, o que a gente tem no Brasil é que às vezes a gente fala muito, faz pouco. Até porque é difícil trabalhar no Brasil, mas o que a gente tem no Brasil aqui, a gente não deve nada a ninguém no mundo afora. É muita solução, né? Eu tenho interagido aí com o pessoal da Vetex, da loja integrada, Nuvem Shop, Shopify, e aí quando eu vejo, caramba, os caras têm dentro da plataforma um marketplace absurdo de uma porrada de solução para poder facilitar a vida aí do empreendedor, a vida do e-commerce como um todo. É sensacional, cara, concordo contigo. Thiago, cara, tu falasse um pouquinho aí pra gente de que, cara, tem alguns mercados que sim estão crescendo bastante e outros que a gente percebe uma certa redução. Teve alguns que a gente viu aí que diminuiu, e acho que talvez são os mais não essenciais, né, não tão essenciais. O que tu sabe dessa galera, o que não tá dando... que diminuiu, e o que essa galera pode fazer, tem que esperar, ou diversifica, muda um pouco o leque de produtos? O que tu tem para falar sobre isso? André, acho que a gente tem vários níveis aí, né? Vamos colocar um nível mais leve ali, tem muita gente que sofreu, mercado de moda talvez ali no comecinho, e acho que conseguiram reagir. Moda praia foi um exemplo clássico, que começou a vender roupinhas mais leves para ficar em casa, de roupa de academia para malhar em casa. As academias fecharam, conseguiram vender aulas, né, dentro de casa. Então, primeiro você teve ali esses mais leves, digamos assim, que dava para você ter um mix diferente, você conseguia se adaptar. E, de novo, quem estava um pouquinho se preparado está voando agora. Até porque existe a demanda reprimida. Eu vi ontem o Mariano da Vetex falando em questão mais de carros, tanto em Londres, ele acabou de mudar de Londres para Nova York, tanto Londres vendendo em um mês agora, pós-pandemia,
em um mês, único mês, o que deixou de vender toda a pandemia, e Nova York um ano inteiro. Então, você tem alguns setores que sofreram muito e que rapidamente vão reagir, talvez pela demanda reprimida. Setor de barcos, setor acho que de esportes como um todo. Por outro lado, você tem turismo, ainda, você tem vários hotéis que optaram por fechar aqui em São Paulo, várias redes fecharam até março, algumas redes fecharam de vez, outras mantêm alguns hotéis abertos. Outras pivotaram para outro tipo de modelo. A gente trabalha muito com o setor de eventos, os pavilhões estão parados, não tem perspectiva de voltar, estão largados, acho que essa é a grande verdade, está sem apoio de governo, e é um caso crítico. Em São Paulo a gente já não tem espaço de eventos, então você perde algum dos pavilhões, a gente vai ficar uma situação ainda mais crítica. Talvez são situações onde demora ainda mais um ano para voltar a ter os grandes eventos. O esporte, né, profissional, a gente está vendo futebol aí, mas tem os esportes menos populares, devem estar sofrendo um bocado, os clubes. Então, esses caras aí, acho que vivem uma situação mais crítica. Eu acho que só o digital, às vezes, não vai adiantar para ele, e aí eu acho... Algumas coisas ligadas a varejo, o varejo tem respondido muito bem, mas tem coisas ali que não é varejo, e aí eu acho que é muito de caso a caso. Então tem situações bem graves. É fácil a gente falar aqui o que é varejo, que dá para o cara se reinventar, e tem muita gente aí do varejo tendo resultados bem mais positivos com a pandemia do que antes, mas você tem outros mercados ali que, infelizmente, não... o negócio é mais sério, e talvez esse cara vai ter que pivotar e vai ter que se reinventar de uma forma mais complexa, ou segurar um caixa ali para aguentar um pouquinho. Esse cara vai sofrer mais. Infelizmente, eu acho que não tem muito que a gente consegue ajudar, mas ajudar um pouco. Acho que dos outros mercados mais leves, eu acho que essas pequenas mudanças, essa diminuição de custo, a gente aprendeu muito, que a gente estava tudo muito caro, muito inchado. Acho que todo mundo aprendeu, acho que os empresários, né, principalmente, a fazer muito mais com menos. O que a gente conseguiu fazer aqui de E-Commerce Brasil, dentro da nossa missão de fomentar o mercado, a partir do momento que a gente não conseguiu fazer as coisas mais presenciais, a gente está trabalhando demais, como nunca trabalhei tanto, mas estamos conseguindo fomentar o mercado de forma muito mais efetiva, não só limitada às regiões que a gente fomentava, não só limitada ao Brasil, e com custos muito menores também. Então, a gente, às vezes, até um tapa na cara de como que a gente não fazia isso antes. Não tapa na cara de dinheiro, mas dentro da missão da empresa, do propósito da empresa, a gente, por exemplo, é muito forte em países de língua portuguesa. A gente teve quase 50 nacionalidades vindo do último fórum. O fórum é o maior evento de e-commerce do mundo em público. E eu sempre falava aquilo de... O Brasil tem uma série de maiores eventos do mundo, principalmente no mercado de tecnologia, só que não são eventos globais por causa da nossa língua. Não adianta que as pessoas não acompanhem. E há algum tempo eu queria internacionalizar os eventos, porque o Brasil se coloca como referência em várias linguagens de programação, PHP, JavaScript, Ruby, tem várias das linguagens, os maiores eventos do mundo são daqui. Só que são eventos em português. Por que eu não faço a transmissão para o mundo inteiro online? E você não conseguia fazer porque não era prioridade, tal. Então hoje você já consegue fazer a nossa missão de forma muito mais efetiva. Então é um belo de aprendizado. A gente tem que agradecer o mercado que a gente está, porque tem outros mercados aí que estão sofrendo um bocado, e o negócio é mais sério. É verdade, cara. Bom, um dos pontos que tu trouxe aí, que a galera está se questionando bastante, é com relação à redução de custos e a repensar tudo que está sendo feito, como está sendo feito, como é que eu posso otimizar o nosso tempo. Eu vejo aqui dentro da própria Clint, uma das coisas que a gente tem se questionado é com relação a, quando acabar todo esse lance de pandemia, voltaremos ao presencial, não voltaremos? A gente está hoje com quase 40 pessoas e todas elas trabalhando 100% remoto. E a nossa produtividade melhorou. A gente, diminuiu o custo com deslocamento, diminuiu poluição, aumentou, na verdade, o tempo que a pessoa pode ficar dormindo, porque não precisa se deslocar e tal, e aí, e a produtividade aumentou. Mas, ao mesmo tempo, e aí a gente está se questionando, cara, será que faz sentido voltar? Eu acho que não.
Porque, cara, se tá legal assim, se tá funcionando bem, por mais que, cara, sempre tem toda aquela questão de, pô, vamos interagir, e o presencial, pô, faz muito sentido, é gostoso a gente poder tocar nas pessoas, sentir elas, abraçar e tal, ter o contato, mas do que a gente tá vendo aqui vai ser algo híbrido. Mas com relação à redução de custos, voltando um pouquinho ao que eu comecei a puxar ali, geralmente marketing é uma das áreas que sofre, ou que mais, não sei se é a que mais sofre, mas é uma das que mais sofrem na hora de a gente pensar em redução de custos. Nesse momento que a gente vive em digital e, cara, eu preciso vender online, é algo que, cara, na minha visão, e eu queria ouvir o que tu tens para falar com relação a isso também, é algo que, pô, cara, eu preciso vender online. Não basta eu desenvolver um e-commerce, eu colocar uma loja, colocar os meus produtos lá e ninguém vê isso. Eu preciso divulgar e tal. O marketplace massa vai me ajudar pra caramba, mas, cara, tem algumas estratégias que eu preciso desenvolver e que eu vou precisar investir para poder fazer a coisa acontecer. Como que tu enxerga isso, cara, nesse momento aí que a galera tá precisando diminuir custos, precisando diminuir investimento em diversas áreas? Como é que eu corto o marketing ou não corto? Como é que tu visualiza isso? Pô, André, cara, o que eu mais tenho gostado disso tudo eu sempre falei que o brasileiro, ele parece que ele anda em bando. Isso sempre me incomodou muito. Tudo no Brasil, todo mundo faz tudo igual. Desde a educação, todo mundo, você recebe os currículos aqui, são iguais. Então, por exemplo, eu gosto muito do ensino técnico, mas no Brasil você tem que fazer o cursinho, fazer a faculdade, depois você tem a moda do trainee, do MBA, disso, daquilo. As empresas também começam, as próprias startups, né? Qual que é o caminho de uma startup, de investidor, etc. São caminhos que eu particularmente não gosto tanto. Mas no Brasil você tem essa mania, né, de seguir um caminho e todo mundo fazendo aquele caminho. O Brasil, se não o principal, foi um dos principais países que responderam de melhor forma à pandemia. O brasileiro é muito criativo. E isso tudo, assim, reduz ou não reduz valor? Volta ou não volta? O que eu mais tenho gostado é que o brasileiro tem começado a pensar em todas as oportunidades que tem. E a usar a criatividade para isso. Não sei se isso vai durar, mas você tem visto uma série de novos empresários, essa proposta da Stone com a Lynx, um passo extremamente ousado da Stone. Fala-se muito do Fred, fala-se muito do Benchimol, fala-se muito o que o Lehman fazia com o 3G, movimentos super ousados, um pouco mais tradicionais. Você vê empresários brasileiros, uma geração de empresários onde nós acompanhamos e nós temos orgulho e movimentos fora do comum, e dentro das empresas, o digital permite isso. Vou lançar marca própria, não vou lançar marca própria, vou vender para o Brasil, vou vender para fora, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, vou voltar, não vou voltar. Antigamente existia um preconceito, ninguém trabalhava online, home office, existia um preconceito. Hoje o home office funciona muito bem, a produtividade, mas daqui a pouco, quando a gente tiver a experiência do presencial de novo, a gente vai ver como é bom estar presencialmente, e a gente talvez vai falar diferente. Nossa, agora presencialmente está fluindo bem mais. Então, eu não sei te falar se reduz ou não reduz, depende muito da categoria, depende muito da empresa, né? Eu ouvi das coisas que eu mais gostei de ouvir, no início eu falava muito, no início da pandemia, quando o pessoal falava de oportunidade, eu era contra, assim, gente, eu acho que não é ano para a gente falar de oportunidade, ou nem momento da gente falar de oportunidade com, né, o caos de saúde que a gente estava vivendo. Eu acho que é até pecado alguma empresa falar de lucro, porque não é uma oportunidade, não é uma crise comum. Eu sempre gostei de crise, de você crescer na crise, mas não era uma crise comum para você ganhar em cima dela. Hoje fala-se muito, em vez de ter um comitê de crise, é um comitê de oportunidades. Hoje já tem um cenário um pouquinho mais estável, onde as empresas, ao invés de gerenciar a crise, já tem uma série de oportunidades, né, e para você trabalhar reinventar, não trabalhar, mas reinventar a empresa, ou não reinventar a empresa, ou aprender novas coisas, para que a partir do momento que voltar como era antes, a gente vai saber fazer muito bem o que a gente já fazia antes e o que a gente aprendeu a fazer nesse período novo. Então, alguns casos vai ter que segurar o marketing. Eu sou mais tradicional, segurei no primeiro momento. Depois eu precisava reinventar, a gente é uma empresa de referência, então se eu ficasse um ano sentado, parado, esperando passar,
eu ia acabar com a imagem da empresa. Então, o e-commerce estava em destaque, o e-commerce precisava dessa liderança e eu precisava dar essa resposta, então eu tive que correr riscos para reinventar. Talvez uma outra empresa eu não precisaria disso, deixa eu ter essa estabilidade ali para voltar em 2021. Então, acho que tem vários caminhos. O que eu mais estou gostando, o que eu mais deixo de provocação é pense, veja todos os cenários, faça diferente. Acho que a única certeza que eu tenho hoje no Brasil, está todo mundo indo para o mesmo lado, cara, se estiver indo alguém para o lado diferente, eu vou com ele, eu vou apostar nele. Não é possível, aquele cara vai se dar muito bem. Então, acho que essa provocação é que eu mais gosto de fazer. Eu volto e meia comento do livro do 0 a 1, do fundador do PayPal. E ele fala sobre tu desenvolver uma empresa 1 para 1, pegar um modelo de negócio que já existe e fazer igual. Legal, cara, é 1 para 1. É mais seguro, talvez. Agora, desenvolver algo 0 para 1, algo que não existe para 1, é algo que, cara, tem um potencial grande e, dependendo do tiro que tu der, pode ser que seja algo absurdo. E aí, acho que ir contra, que é o que tu trouxe aí agora, faz bastante sentido, cara. Muito legal. Tiago, cara, um último tópico aí que eu queria trazer para ti é com relação a pensando pós-pandemia. O que tu traz aí de insight, se tiver alguma coisa a mais aí, para poder trazer para a gente com relação a, cara, que atitudes essa galera que está trabalhando agora pode tomar dentro do seu negócio para poder fidelizar o seu cliente no futuro? Cara, eu acho que cada vez mais transparência. A marca precisa ser verdadeira, falar a verdade, a comunicação precisa ser muito, 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 muito genuína, porque hoje, se você... até uma questão muito delicada, fala-se muito em marca se deve posicionar ou não posicionar. Eu confesso que eu tinha uma tendência a marca não posicionar, né, a marca se... acho que não tinha, não deve tomar partido. A gente teve uma palestra do Oliveto no fórum que ele me fez mudar um pouco de ideia, foi bem, essa palestra a gente conseguiu publicar, ela está gratuita, vale muito a pena assistir. Ao contrário, ele falou que a marca deve posicionar sim, a marca deve atuar para melhorar a comunidade em que vive, dentro daquilo que ela acredita. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem essa bipolaridade, mas a marca precisa defender e precisa brigar por um propósito, uma coisa melhor dentro do ambiente onde está imerso. Então, acho que a marca precisa ter essa transparência. Eu gosto muito, acho que toda empresa está virando empresa de tecnologia, não adianta, eu acho que não adianta você ser um profissional de marketing se você não é um profissional de tecnologia. É difícil você saber... Cara, eu vou lançar um app. Cara, se você não sabe até onde o app pode ir, quais recursos ele pode ter, difícil você conseguir ter alguma ideia para conectar todas aquelas possibilidades. Vou trabalhar o CRM, vou trabalhar, cara, desde as informações que eu tenho de analytics, desde do que eu tenho cucado, desde que eu tenho de pixel do Face, o que eu posso trabalhar com aquilo ali, o que eu tenho de tecnologia das mais simples. Então, seja para o marketing, seja para venda, seja para eventos, não adianta, evento, se você pensar um evento, eu vou ficar andando 30 mil metros quadrados, em 200, 300 estandes, procurando uma coisa que eu preciso, sendo bipado ainda para o crachá. Existem tecnologias, experiências que me dão, eu preciso entender, eu preciso conhecer. Então, acho que você ter essa transparência e comunicação, e você entender muito de tecnologia, muito. Não gosto de tecnologia, meu amigo. Cara, começa a estudar, não gosto de inglês, cara, começa a estudar até você gostar. Porque senão já era. Não adianta, é muito difícil você criar um produto, criar alguma coisa sem saber até onde ele pode, seja para o varejo, seja para qualquer tipo de empresa, para qualquer agência, qualquer consultoria, acho que no nosso universo aqui, a gente precisa ter esse mindset. Então, e as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, os ciclos estão cada vez mais rápidos. Não adianta, se você tem uma empresa hoje, você desenhou um plano para ela, talvez você desenhava para 5 anos, agora para 3, para 2, para 1, e você vai precisar acompanhar isso cada vez mais. Então,
talvez, eu acho que de dica aí de tendência, não de tendência, né, mas de dica para a sua pergunta ali para o empresário, para onde atuar, onde a empresa aí pós-pandemia seja transparente, uma comunicação genuína e esteja digitalmente preparado para conduzir os próximos passos da empresa. Eu acho que seria isso aí. Muito legal, cara. Porra, Thiago, sensacional, cara. Se tiver alguma consideração final, a hora é agora, cara. Porra, para mim, aqui do meu lado, o que eu posso te dizer é que, cara, foi sensacional, foi uma baita aula. Ouvi um pouco aí da tua experiência, tem conversado aí com os maiores do Brasil e do mundo, mas também tem visto os menores, como a galera tá se desenvolvendo, como quem está entrando agora está crescendo, como quem já estava está crescendo mais ainda, como quem está tendo dificuldade. Também falou um pouquinho sobre algumas dicas de, putz, o que a gente pode estar desenvolvendo. Cara, foi sensacional. Tenho certeza que a galera que está nos acompanhando aí aprendeu bastante aí com essa aula, cara. Eu queria também, na sequência aí, poder trazer aí os contatos, as redes sociais do Thiago, para que a galera possa estar interagindo contigo, interagindo aí com o E-Commerce Brasil. Tem muito conteúdo que vocês trazem para o mercado, tenho certeza que a galera precisa acompanhar vocês, porque tem muito que aprender aí junto com vocês. Thiago, cara, de coração, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter tirado uma horinha tua aí para poder estar passando boa parte do teu conhecimento para a gente. Cara, para mim foi muito prazeroso, cara, sensacional. Cara, obrigado, muito bom, sempre muito bom fazer isso. Parabéns de novo pela iniciativa de tirar o chapéu. Precisamos fazer isso. Acho que as empresas precisam liderar esse movimento. Não adianta a gente ter um gap absurdo de mão de obra. Então, não é uma empresa ou uma universidade que vai conseguir resolver isso agora. É todo mundo junto, todas as empresas com essa responsabilidade de formar. Cara, como considerações finais, eu acho que para quem está ouvindo a gente que está querendo entrar no mercado de trabalho, todas as empresas, absolutamente todas as empresas de tecnologia, de e-commerce no Brasil, estão com vagas abertas, não existe profissional, não existe, é um mercado muito novo, as fintechs, tudo é um mercado muito novo, ninguém formou isso, então tem muita vaga aberta, se especialize, procure conhecer, faça cursos, tem muita oportunidade, é um mercado muito gostoso, muito dinâmico, muito intenso, mas muito gostoso. Para quem já está online, cara, esse cara está voando, já sabe aí, já está navegando aí, está voando, então acho que não tem muito o que falar para ele. E para quem não está ainda, esse cara vai sofrer um pouquinho mais. Entra que dá tempo ainda. O Brasil é muito atrasado, por mais que a gente fale de como está crescendo isso tudo, por mais que a gente fale que está dobrando de 5 para 10, cara, 10 é muito pouco. 10 é muito pouco. Até antes da pandemia eu tive uma pesquisa da CNC que 75% do varejo do Rio não tinha nada online. Eu vi uma pesquisa recentemente agora falando que 50% já tem alguma coisinha online, mas ainda é muito pouco, tá no momento. Se você não entrar agora, se você deixar para depois, aí é perigoso. Então temos um ecossistema muito forte, escolha uma consultoria, uma agência, uma plataforma, esses caras estão pegando pelo braço, pela mão, vai devagar, vai na sua característica, aprender fazendo, já começa vendendo no marketplace, mas começa devagar, ou quero criar uma estrutura, quero criar um planejamento, procura uma agência, uma consultoria que consiga te dar, porque tem muita forma de você entrar. É melhor pegar um especialista que ele vai conseguir te guiar, e aí você vai escolher a melhor forma, não para o seu negócio, mas dentro do seu perfil de empresário. Acho que são os recados aí, mas é um mercado especial. O e-commerce não é um mercado comum, é um mercado com poder especial, uma responsabilidade especial, tem algo a mais aí. Vocês vão ser muito bem-vindos. Enfim, acho que esse é o recado. Estou à disposição nas redes. Um prazer ajudar, um prazer participar e parabéns de novo, André. Show de bola. Bom, o LinkedIn está aparecendo aqui embaixo para a gente, LinkedIn do Thiago, aí, /T-Baeta, e também o endereço do E-Commerce Brasil, tá aí, ecommercebrasil.com.br. Quem quiser poder acompanhar mais do trabalho aí que o Thiago desenvolve junto com o E-Commerce Brasil, acessa lá que com certeza vai ter mais informação. O Thiago trouxe umas dicas legais ali no final, e eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado da Clint agora. Quem está fazendo aí, legal demais, e quem está precisando de ajuda, quem precisa de um profissional por perto para poder auxiliar, quem precisa de uma agência, quem precisa de um consultor,
entra lá dentro do site da Clint, a gente tem uma porrada de agências e de consultorias aí especializadas em e-commerce que atendem aí diversas tecnologias, diversas plataformas, utilizam diversas metodologias para poder estar auxiliando. Tenho certeza que a gente vai ter alguém aí para poder estar contribuindo com vocês. O endereço do nosso site está ali, é clint.digital, é só isso mesmo, não tem .com, não tem .com.br nem nada. Acessa aí no navegador clint.digital, que lá dentro vai conseguir encontrar aí uma galerinha de agências e de consultorias especializadas aí no mercado de e-commerce para poder estar atendendo vocês. Galerinha, porra, obrigado aí por todos que nos acompanharam até aqui, foi sensacional, quase 1 hora de papo. No início a gente estava conversando, geralmente os papos duram 30 minutos, 40 minutos, mas cara, a gente foi falando e foi muito gostoso o papo. Galera, espero que tenham gostado, temos aí uma porrada, são mais de 50 horas de conteúdo durante essa edição aqui da SMV. Quem não conseguiu acompanhar tudo agora, vai ficar à disposição aí, com certeza vai conseguir assistir depois, enfim, tem uma porrada aí de palestras, tenho certeza que vocês vão conseguir se desenvolver e aprender bastante com tudo que a gente está trazendo para vocês. Agradeço demais aí a participação de todos e, cara, até a próxima. Valeu, obrigado, Thiago. Valeu, André. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.